Vamos então, dando início aqui à sequência do nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo número 2, Penas e Gozos Futuros, o item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Nós vamos seguindo aqui com a questão, a partir da questão 977. No nosso encontro anterior, nós vimos na questão 976, sobre a felicidade dos espíritos bons diante do sofrimento daqueles que ficaram e que eram seus entes queridos. Então, nesse caso, nós vimos aqui, através dos exemplos que nós apresentamos, só um instantinho, isso, a partir dos exemplos que nós apresentamos, que é sempre difícil para os espíritos dividirem os seus sentimentos, dividirem as suas experiências no mundo espiritual dos afetos que ficaram aqui no mundo físico. E apesar disso, a maior dificuldade que os espíritos enfrentam é ver o nosso fracasso, especialmente quando um espírito acompanha um encarnado que é o seu tutelado, vendo ali as provas e as expiações que ele precisa vivenciar como parte do seu aprendizado, mas vê que houve o fracasso, escolhas equivocadas, desistências, até mesmo crimes que são cometidos, e isso provoca nos espíritos essa frustração, essa decepção, por ver que será um trabalho que terá que ser recomeçado de uma forma muito mais dolorosa. Então eles lamentam pela dor que os encarnados sofrerão diante das novas experiências. Nesse nosso item de hoje, 977, eu falei para vocês que nós teríamos aqui bastante coisa para analisar nessa questão 977 e 977A, porque ela é bastante embasada, aliás, tem um embasamento bastante rico dentro aqui da codificação. Nós vamos acessar essas informações, assim como também os comentários de Miramês, e diz o seguinte para nós: os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos, e todos os atos da vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? Essa é uma pergunta que diz para nós que se um espírito comete um crime, cria uma vítima nas suas relações, estando no mundo espiritual, juntamente com essa vítima, no futuro em que ambos desencarnaram, estando próximos um ao outro, é possível você esconder, ocultar os seus pensamentos, ou seja, fazer de conta que aquilo não aconteceu, você fugir das suas responsabilidades? Essa é a pergunta que Kardec faz então. Se podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? A resposta: isso não pode ser de outra maneira, diz o bom senso. Bom trabalho, Angelina. Estando então conectados pelo pensamento, há então ali a exposição completa, o desnudo do pensamento de cada espírito. E aquele então que comete o crime, o grande constrangimento dele será exatamente se ver diante da vítima e, mais do que isso, perceber que o crime que foi cometido também é percebido por essa vítima. Depois da 977, a gente avança rapidamente aqui porque depois vem o comentário para a gente ilustrar essas duas. Essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado? Maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado suas culpas, seja como espírito, seja como homem em novas existências corpóreas. Kardec traz para nós aqui um comentário sobre essa questão, e ele diz assim para nós: quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto,
o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado os seus erros. O homem de bem, pelo contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre as evita. Que será dele quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que praticou, vendo os seus atos mais secretos revelados? Uma hipocrisia desmascarada e sem poder subtrair-se à sua vista. Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Nesses comentários de Kardec, nós podemos, então, lembrar de uma mensagem que eu li para vocês aqui como tema do nosso estudo, que falava sobre a prova da riqueza e a prova da pobreza. Mais uma vez a gente traz aquele conteúdo porque ele é valioso para nós, porque vocês se lembram, era uma psicografia de um jovem que deu o seu depoimento após a desencarnação. Bom dia, Marião. E ele contava que ele era advogado, o pai também era advogado, o pai era dono de um escritório que prestava serviços, no direito civil, e ele então, diante das dificuldades de muitos dos clientes, ele não cobrava pelos serviços, procurando ali ajudar da melhor forma possível. O filho aceitava a ideia do pai, aquela filosofia de trabalho, mas ele não concordava muito. E assim que o pai desencarnou, ele mudou então a forma de trabalhar, não aceitava mais nenhum tipo de cliente que não pudesse pagar, e começava então a defender, principalmente clientes que cometiam crimes e tudo mais. Passado o tempo, ele desencarnou, e aí então, encontrando o pai no plano espiritual, ali na condição de um espírito bem-aventurado, pela caridade que praticava, pelos valores nobres que ele cultivava, ao contrário do filho, porque chegando no mundo espiritual, esse filho se deparava com aqueles ex-clientes do pai e que ele negava os serviços. E aí então ele se sentia altamente constrangido, porque ele via que ele negava aquela assistência para aquelas pessoas que precisavam em nome de uma riqueza, em nome de dinheiro, mas mesmo assim ele recebia o perdão daquelas pessoas. E o maior remorso dele era exatamente isso, as pessoas olhando para ele com benevolência, olhando para ele com amor, e ele se sentindo extremamente envergonhado por ter se comportado daquela forma. Essa é uma ilustração bem simples, se comparada com outros crimes que nós encontramos aqui no nosso mundo hoje. Aquele para quem você diz não, ou aquele a quem você machuca, no plano espiritual, chegando ali numa condição mais equilibrada, será ali a grande tortura. Fazer com que ele olhe para essa vítima e se sinta constrangido, até que ele realmente vivencie aquele arrependimento e trabalhe para essa transformação. Bom dia, abraço. E por isso, nesse segundo trecho aqui de Kardec, ele diz, para o mal não há maior tormento na terra que a presença de suas vítimas. Nós vamos aqui então trazer um trecho bem interessante que vai nos ajudar no melhor entendimento dessa questão. Nós vamos para o livro O Céu e o Inferno, o meu preferido. Lá nos exemplos nós vamos para a seção dos criminosos arrependidos. Muitos depoimentos que foram colhidos por Kardec ilustram para nós bastante, porque o próprio nome diz criminosos arrependidos, e esse arrependimento vem em maior ou menor tempo, vem ali em maior ou menor intensidade para o espírito, de acordo com o crime que foi cometido. Mas Kardec, no final dessa mesma sessão dos criminosos arrependidos, ele trouxe o depoimento de um espírito que nós não vamos ler todo ele aqui, porque ele é bastante extenso, e ao mesmo tempo que ele é extenso, ele é extremamente rico em detalhes. Então nós vamos ler apenas um trecho aqui para ilustrar essa ideia do constrangimento de um espírito diante de suas vítimas e diante também dos dramas de sua consciência perante o crime que cometeu. O espírito, então, Jacques Latour, assassino condenado pelo Tribunal Criminal de Foix,
e executado em setembro de 1864. Nós lembramos aqui que a pena capital no século XIX, em muitos países da Europa, era exatamente ali a execução, seja através do enforcamento ou com mais frequência com a guilhotina, herança ali da Revolução Francesa. Então esse espírito foi executado em setembro de 64. Então era uma execução bastante recente. Então é interessante porque, se por um lado nós tínhamos ali Kardec bastante atento aos obituários dos jornais, né, que publicavam ali aqueles que desencarnavam, então tanto pessoas da sociedade, pessoas que tinham ali alguma notoriedade na sociedade, como também criminosos que eram noticiados nesses jornais. E aí então eventualmente Kardec fazia algumas evocações. Mas ao mesmo tempo nós tínhamos também ali os próprios espíritos que ajudavam na elaboração da codificação, se mobilizavam para trazer alguns desses espíritos para que se manifestassem espontaneamente nas reuniões para trazerem os seus depoimentos. E esse foi o caso então de Jacques Latour. Então diz para nós aqui a introdução desse capítulo, desse item, né? Em uma reunião espírita íntima de 7 a 8 pessoas, ocorrida em Bruxelas no dia 13 de setembro de 1864, em que estávamos presente, né? Kardec então, né, em Bruxelas, ele relata inclusive isso na Revista Espírita, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens. Então ele vai relatando, né, os vários locais onde ele visitava, principalmente grupos espíritas, e aí depois ele relata como foram as experiências e tudo mais. Essa foi uma dessas viagens. Então, em que estávamos presentes, uma senhora médium foi convidada a escrever. Não tendo sido feita nenhuma evocação especial, ele traçou com uma agitação extraordinária, em caracteres muito grossos, e após ter riscado violentamente o papel, estas palavras: eu me arrependo, Latour. Surpresos com essa comunicação inesperada, que nada havia provocado, porque ninguém pensava neste infeliz do qual a maioria dos assistentes ignorava a morte, dirigimos ao espírito algumas palavras de compaixão e de encorajamento. Depois foi-lhe feita esta pergunta. Então a gente vê Kardec muito atento a tudo aquilo que acontecia nas reuniões e trabalhava de uma forma ativa, porque o espírito trouxe apenas essa mensagem. Rapidamente então começaram a refletir em torno da mensagem, dirigindo a esse espírito algumas palavras de consolo, de fortalecimento. Uma forma de inclusive estimular a participação desse espírito na comunicação. Feita a pergunta: que motivo pôde vos animar a vir entre nós, e em vez de outro lugar, já que não vos chamamos? A médium, que também é médium falante, respondeu de viva voz. Aqui mais um detalhe importante, né? Raras as comunicações que aconteciam de psicofonia. A maioria, né, a grande maioria, era de psicografia, exatamente pela necessidade dos registros para que fossem publicados nas obras. Nesse caso, veio então aqui a psicofonia, e naturalmente nós vamos acompanhar a transcrição da conversa. Respondeu em viva voz: vi que sois almas que têm compaixão, e que iríeis sentir piedade de mim, enquanto que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, ou se afastam de mim com horror. Mais um detalhe aqui também, a gente vai aproveitando, né, o estudo para trazer aqui alguns detalhes técnicos que são interessantes das comunicações mediúnicas, mas a essência é acompanharmos aqui o depoimento do espírito, né? Mas aqui a gente percebe que, como naquela época muitos grupos mediúnicos começavam então a se formar para fazer experimentações, para poder fazer evocações, para satisfazer a curiosidade, então esses grupos que conheciam esses criminosos faziam essa evocação, para poder saber exatamente o que o espírito vivenciava, mas sem aquele espírito de caridade, de querer ajudar o espírito no seu desenvolvimento. Por isso então, né, evocavam muito mais por curiosidade, ou quando evocavam e o espírito então se manifestava com esse desequilíbrio, com essa perturbação, rapidamente eles então cessavam a comunicação.
diferente do que aconteceu nesse grupo em que Kardec, né, onde Kardec estava. Então, começou uma cena indescritível que durou mais de meia hora. A médium, juntando à palavra os gestos e a expressão da fisionomia, tornava evidente que o espírito se identificou com a sua pessoa. Às vezes, seus lamentos de desespero eram tão lancinantes, descrevendo suas angústias e seus sofrimentos com um tom tão doloroso, e suas súplicas eram tão evidentes, que todos os assistentes ficaram profundamente emocionados. Isso aqui ele quis dizer o seguinte, né, que primeiro a afinidade do espírito com a médium, e depois nós lembramos que existe uma ideia, muitas vezes, de que o médium bem equilibrado é aquele que poda o espírito de ter ali uma manifestação espontânea. Espontânea no sentido de se apresentar com os sentimentos, na forma de falar, né? Então o médium muitas vezes interfere na comunicação para fazer com que o espírito fique comportado, fale de uma forma correta e tudo mais. Só que nesse caso aqui nós percebemos então que a médium permitiu que o espírito manifestasse inclusive seus sentimentos. Então era aquele espírito que se manifestava com dor, com sofrimento, muitas vezes se contorcendo, né, fisicamente. Isso não significa que o médium é desequilibrado, mas é que o espírito está tendo, concedido pelo médium, mais liberdade para se manifestar. Isso torna a sua manifestação muito mais real, mostrando para as pessoas a sua verdadeira dor. Então expressões fisionômicas, expressões faciais, físicas, né, o seu modo de falar, representava exatamente a realidade do espírito. André colocou aqui embaixo, achei interessante também que ele veio sem ninguém chamar. Me lembrei que isso é importante notar, né, para o momento do Evangelho no lar. Né? Então, isso aqui é importante lembrar também, que Evangelho no lar não deve permitir as manifestações, né, Andréia? Porque ali é um momento de reflexão em torno do Evangelho. Né? Então, mas geralmente isso acontece, é importante o grupo, geralmente não, isso pode acontecer e é importante o grupo ficar bastante atento. Continuando. Alguns estavam mesmo espantados com a superexcitação da médium, mas nós sabíamos que o espírito que se arrepende e que implora piedade não oferecia nenhum perigo. Se ele se serviu de seus órgãos, foi para melhor descrever sua situação e nos interessarmos mais por sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessivos que têm em vista se apossarem do médium para dominá-lo. Isso lhe foi permitido, sem dúvida, no seu próprio interesse, e talvez também para a instrução das pessoas presentes. Então a gente vê aqui um detalhe valioso das comunicações, porque nós percebemos que o médium, muitas vezes, ele não faz apenas um papel de intermediário, ele faz também um papel de intérprete para aquilo que o espírito se comunica. E essa interpretação vem exatamente de não uma encenação, mas permitir que o espírito se expresse nas suas emoções. E isso faz, mais uma vez, como eu coloquei para vocês, faz com que a comunicação seja muito mais autêntica. Principalmente nesse caso, né, de espíritos em condição de sofrimento. Claro que há necessidade de conter o espírito, para que não haja nenhum exagero, né, nenhuma dramatização além da necessária, mas nós percebemos que nesse caso torna muito mais claro o estado de espírito daquele espírito. Bom dia, dona Miriam. Ele exclamou: ó, sim, piedade, preciso muito dela, porque não sabeis o que sofro. Não, vós não sabeis, não podeis compreender, é horrível, a guilhotina. O que é a guilhotina ao lado do que sofro agora? Isso não é nada, é um instante. Mas esse fogo que me devora é pior, é uma morte contínua, é um sofrimento que não deixa trégua nem repouso, que não tem fim. E minhas vítimas que estão aqui em volta de mim, que me mostram suas feridas, que me perseguem com seus olhares, elas estão aqui diante de mim. Eu as vejo todas, sim, todas, eu as vejo todas. Não posso evitá-las. E esse mar de sangue, esse ouro manchado de sangue,
Tudo está aqui, sempre diante de mim. Vós sentis o cheiro do sangue, sempre do sangue. Ei-las, essas pobres vítimas, elas me imploram, e eu sem piedade as golpeio. Golpeio sempre. O sangue me inebria. Eu acreditava que após a minha morte tudo estaria terminado. Eis porque desafiei o suplício. Desafiei Deus e o reneguei. E eis que quando me julgava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Oh, sim, terrível! Estou cercado de cadáveres, de fisionomias ameaçadoras. Eu ando no sangue. Acreditava estar morto, e eu vivo. Eu vivo para rever tudo isso, para rever tudo, incessantemente. É terrível, é horrível, mais horrível que todos os suplícios da terra. Oh, se todos os homens pudessem saber o que existe além da vida, eles saberiam quanto custa fazer o mal. Não haveria mais assassinatos, criminosos, malfeitores. Eu queria que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo, o que sofro. Oh, não existiria mais nenhum. É horrível demais sofrer o que eu sofro. Sei bem que o tenho merecido, ó meu Deus, porque não tive piedade das minhas vítimas. Repeli suas mãos suplicantes quando me pediam que as poupasse. Sim, eu mesmo fui cruel. Eu as matei covardemente para ter o seu ouro. Fui impiedoso. Vos reneguei, meu Deus. Blasfemei vosso santo nome. Quis me atordoar. Eis porque eu queria me persuadir de que vós não existíeis. Ó meu Deus, sou um grande criminoso. Agora eu o compreendo. Mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, quer dizer, a bondade, a misericórdia, sois onipotente. Piedade, Senhor, ó piedade, piedade, eu vos suplico, não sejais inflexível. Livrai-me desta visão odiosa, dessas imagens horríveis, desse sangue de minhas vítimas, cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Vós que estáis aqui, que me escutais, vós sois almas boas, almas caridosas. Sim, eu vejo, vós tendes piedade de mim, não é? Vós rogarei por mim. Ó, eu vos suplico, não me rejeiteis. Vós pedireis a Deus para retirar esse terrível espetáculo da frente dos meus olhos. Ele vos escutará, porque sois bons. Eu vos suplico, não me rejeiteis como rejeitei os outros. Rogai por mim. Aqui depois continua, né, como eu falei para vocês, esse item ele é bastante extenso, porque Kardec ele tem aqui esse primeiro contato com esse espírito, depois ele tem ali 2, 3, acho que são 4 contatos, mais outros comentários e mais descrições que são apresentadas aqui. E vai mostrando também, inclusive, a melhoria desse espírito, que na última comunicação ele se apresenta já muito mais equilibrado, com os sentimentos assim muito mais leves, mais aliviado de tudo aquilo que ele vivenciou. Mas eu queria trazer para vocês então apenas esse trecho do livro Céu e Inferno, porque mostra para nós essa realidade do que é esse crime, né? E quando nós colocamos aqui nessa questão do Livro dos Espíritos, mais uma vez aqui, vamos ler aqui a pergunta de novo para contextualizarmos, né? Os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos, e todos os atos da vida, sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? E aí coloca, sim, não pode ser de outra maneira, diz o bom senso. Depois Kardec insiste, essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado? Maior do que se pensa. Mas somente até que ele tenha expiado as suas culpas, seja como espírito, seja como homem em novas existências corpóreas. Quando nós lemos uma pergunta como essa, e por isso a gente sempre insiste nessa ideia, de nada vale nós estudarmos a doutrina espírita, essas questões que são apresentadas, esses depoimentos, como se fosse algo que já aconteceu,
que pertence àquele espírito, que aconteceu há 2 séculos praticamente, que é alguma coisa que não tem mais nada a ver com a gente, a doutrina espírita acaba sendo teórica e superficial. Mas quando nós então trazemos para a nossa realidade, quando nós, por exemplo, ligamos os televisores, vemos os telejornais, e nós vemos, por exemplo, pessoas cometendo crime, policiais sendo denunciados por execuções, pessoas que executaram alguém por causa de uma ofensa, e todas as situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, a gente fica se perguntando, o que vai acontecer com essas pessoas que cometeram um crime quando chegarem no mundo espiritual? Porque aí então nós vamos ver na prática, numa situação real do nosso cotidiano, essa mesma situação acompanhando esses espíritos. Claro que cada um com o seu detalhe, Kardec lembra, inclusive, lá na própria introdução do livro O Céu e o Inferno, quando ele diz para nós que cada espírito tem ali o grau de intensidade, tem a sua motivação. O crime é crime, mas nós lembramos que existem motivações diferentes. Existe aquele que comete crime por crueldade, existe aquele que comete crime por um desequilíbrio, por um desespero. Cada um tem ali a sua motivação, tem a sua história. Por isso, então, nem sempre, aliás, nunca vamos encontrar um crime, uma punição, digamos assim, no mundo espiritual, exatamente igual a outra punição. Porque cada espírito acrescenta nessa situação ali os seus ingredientes pessoais. Mas então nós vemos essas situações que acontecem no nosso cotidiano, quando mostram na televisão, então, as reportagens com pessoas que são presas, que são expostas diante das câmeras, que são condenadas pelos nossos tribunais, que vão para as penitenciárias e tudo mais, por causa de crimes, de homicídios e de outras situações assim, tudo isso que vai sendo colocado para nós, aqui na realidade dos espíritos, que será exatamente a realidade que esses indivíduos vão encontrar. E como é colocado para nós aqui também, nesse caso aqui do Jacques Latot, mostra-se vários cadáveres. Então, na verdade, ele era um criminoso comum, que cometia ali crimes constantemente, em busca de um latrocínio, na verdade, porque ele assaltava as suas vítimas, executava, e ele colocava aquele banho de sangue, então ele esfaqueava as suas vítimas e ele encontrava o quê? Aquele banho de sangue, aqueles cadáveres jogados e aqueles olhares que o acusavam e penetravam no coração feito um punhal, como ele descreveu aqui. E que para nós, por mais teórico que seja, nós não conseguimos imaginar uma situação como essa, a menos que nós tenhamos vivenciado isso na prática. Porque do contrário, vai ficar apenas na teoria. E ele coloca que a guilhotina para ele não foi nada, porque foi só um instante de suplício que ele desafiou. Porque ele era um descrente, ele era uma pessoa que estava habituada a cometer o crime, mas quando chegou no plano espiritual, ele então se deparou com a própria consciência e também acabou sendo punido, porque aí nesse caso é uma imposição que foi feita, para que ele então tivesse ali sob os olhares de suas vítimas. Até então que ele se transformasse, que ele se renovasse diante das suas atitudes, O Brás colocou atenuantes e agravantes no tribunal, Então é exatamente assim, Brás? Cada um ali recebendo o resultado de suas ações, Quantas encarnações de reparação? E a gente tem também um detalhe, Brás, que a gente lembra, que não é apenas o criminoso, mas é também a relação dele com a vítima. Porque essa vítima, como eu coloquei para vocês no caso daquele advogado, que chegou do outro lado e encontrou com aquelas pessoas que ele rejeitava, o que mais machucava era exatamente ele receber o perdão daquelas pessoas, porque ele então não se perdoava. Porque ver que eram pessoas boas, pessoas generosas, que tinham piedade dele, e essa piedade acabava sendo para ele um grande suplício. Porque nós temos aqueles casos também, como nós lemos lá no Dramas da Obsessão, no livro de Dona Ivone, que nós estudamos, aquele caso que aconteceu no século XVI, onde nós tivemos ali aquela família judia lá em Portugal, que foi perseguida pela Inquisição por aquele religioso que queria ali se aproveitar de uma jovem que era daquela família e tudo mais, e ele então criou toda aquela situação. Quando todos desencarnaram,
Aí nós lembramos o que aconteceu. Foram quase 3 séculos de perseguição das vítimas. As vítimas querendo se vingar dele. Então, se por um lado você tem vítimas que perdoam, por outro lado você tem vítimas que não aceitam. E aí então, se você colocou várias encarnações, depende muito também de cada grupo, porque nesse caso, nós temos aqueles grupos que vão se perseguindo constantemente, fazendo com que essas encarnações se tornem cada vez mais dolorosas e mais extensas também. Já no caso, se o espírito ali é perdoado pela vítima, ele numa única encarnação, ele vai ali reencarnar, se encontra naquela situação de provas e expiações, supera, chega no mundo espiritual, é só recomeçar o caminho. Então a gente vê que tem ali reparações que são breves, se o espírito consegue rapidamente se reequilibrar, chegar no seu arrependimento e trabalhar pela reparação, e nós temos aquelas que são muito extensas pelo fato dos espíritos não se resolverem nessas condições. Por exemplo, o próprio Paulo de Tarso, que a gente viu. André colocou o livro que eu li o livro com pena da família até chegar ao ponto em que eles viram o que fizeram antes, Aí entendi o que estavam sofrendo, E a gente não viu o desfecho ainda, André, dessa história lá do Dramas da Obsessão, porque no final, ali no livro, eles estavam todos encarnados. Então a gente não sabe o que aconteceu com eles depois, mas dá pra gente ter uma ideia, que estavam ali já passando por aquela fase de despertamento, de arrependimento e tudo mais. Vamos lá para Miramês, acompanhar aqui o depoimento dele a respeito dessa questão. Isso, estavam ligados ali, provavelmente ficariam ligados ainda durante muito tempo, E aí nós vamos encontrar famílias que são constituídas de espíritos inimigos, famílias que são constituídas de vítimas e algozes, e nesse caso ali cada um se colocando numa posição, mas a gente vê que se num momento você é vítima, no outro você se torna algoz, e assim as coisas vão se perpetuando, Na história de Zíbia também, Na Terra ninguém é vítima, Então exatamente o que nós vemos. Tic-tac, bom dia. Vamos lá. Em presença da vítima. Comumente a vítima está presente junto ao seu ofensor. No entanto, há 2 presenças, que a razão nos faz crer para maior elucidação. A primeira é a da própria vítima, quando não tem compreensão. Ela, por lei que a garante, acompanha seu algoz cobrando o que a sua ignorância lhes fez, perpetuando sua vida. Então esse aqui é o primeiro caso que nós vimos, A vítima acompanha, perseguindo o seu algoz. Ela se esquece quase sempre que ela mesma atraiu esse escândalo, e perseguidor e perseguido, ajuntando-se nos sofrimentos pela assistência do tempo, começam a despertar seus valores espirituais. Aquele que despertar primeiro se liberta, perdoando ou trabalhando para a liberdade do outro. Isso sempre é benefício, por isso que Deus concede que os 2 se unam pela lei de afinidade, mesmo que aparentemente no mal. Então, nesse primeiro trecho que Miramês apresenta para nós, a gente vê que esse magnetismo misterioso que nós já comentamos, que nós conhecemos tão pouco, como funciona o magnetismo? Vocês lembram que recentemente nós, aqui no estudo, analisamos uma situação assim, que 2 pessoas que se amam se atraem no meio da multidão. E isso se encontra aqui no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre a afinidade entre os espíritos. Mas esse mesmo magnetismo também faz com que 2 espíritos ligados por essa energia negativa, digamos assim, também se atraiam reciprocamente. É aquela antipatia que você não sabe porquê, mas ao mesmo tempo que é antipatia, você se pergunta, mas por que eu estou encontrando com essa pessoa? Por que ela cruzou o meu caminho? Então nós sabemos que existe essa força de atração, que é essa lei de afinidade, mas nós não sabemos como ela funciona. 2 pessoas distantes se amam, 2 pessoas distantes se odeiam, 2 pessoas que não se conhecem se aproximam e acabam vivendo depois um caminho de problemas, dificuldades. E aqui então, aquilo que é aparentemente o mal, faz exatamente com que esses espíritos se juntem para poder se resolverem.
Porque é a única forma, nós não conseguimos dissipar essas manchas da nossa consciência se esses problemas não forem resolvidos. E se você criou uma situação com outro espírito, será com ele que será essa resolução. E aí então isso vai se perpetuando até que comece então o perdão e o auto-perdão. Aí começa a regeneração dos espíritos. Naturalmente que nós temos, né, aquele que a princípio é uma vítima, e ele depois ali perdoa, ele rapidamente já quebrou essa relação. E aquele que foi o algoz pode naturalmente se perdoar, pode também perdoar a vítima ali, no caso, receber o perdão da vítima, mas ele continua com a consciência manchada e ele vai vivenciar experiências, muitas vezes experiências que não têm nada a ver com aquelas suas vítimas, mas com as circunstâncias que ele criou, para que ele possa se regenerar. É aí então que muitas vezes ele vivendo uma vida com violência, ele vai também experimentar violência, mas não com aquele a quem ele agrediu. Porque o perdão que foi concedido a ele já rompeu essa ligação. Então é assim, olha, eu sei que você me machucou, mas eu te perdoo, então você segue seu caminho e eu sigo o meu. E eu continuo seguindo ali a minha trajetória e aquele espírito segue a dele, só que ele carrega a pendência. Foi o mesmo caso que nós conversamos, né, em outra oportunidade, sobre relações matrimoniais. Então nós temos ali casais que se juntam, temos ali um dos parceiros é uma pessoa problemática, é agressiva, é indiferente, e o outro ali age com equilíbrio, aceitando ali a situação como parte de um aprendizado, perdoando e tudo mais. Quando essa relação acaba, entre aspas, naquela expressão, até que a morte os separe, no momento em que essa relação termina, cada um segue um caminho diferente. Aquele que aceitou aquela experiência segue o seu caminho de desenvolvimento, de evolução, e aquele que era aquele indivíduo que se comportava como um algoz na relação, ele vai se envolver em outras relações tão problemáticas quanto aquela que ele criou, para que ele possa aprender. Então não necessariamente os dois continuam juntos. Porque nós percebemos que as duas consciências se separaram no momento em que uma se desligou da outra. Agora, aquela que se desligou pode aceitar como um compromisso, como uma missão, ajudar aquele que na existência anterior viveu aquele desequilíbrio todo. Então, quer dizer, as relações vão se formando de uma forma que nós ainda não compreendemos por essa lei de atração. E no final de tudo, né, a gente lembra que o objetivo final de toda a jornada é o amor por ele próprio e o amor por todos aqueles que estão junto deles. O Flávio colocou, né, José Mar, bom dia. Flávio colocou, se continuarem em ódio mútuo, os dois ficam presos por algemas, né, mas se um perdoa e o outro não, quem não perdoa fica com as algemas, né, e vai se prender em outra situação. Exatamente isso. E seguindo aqui então Miramês. Então ele colocou, a primeira situação é essa. Os dois, a própria vítima se vincula com o seu algoz, e aí então os dois caminham juntos até que essa relação se dissipe, se rompa. A outra forma de estarem juntos, vítimas e ofensores, é pela via da consciência. Ela reproduz para o artista do mal tudo o que ele fez, que surge na sua tela mental de modo mais claro, como se estivesse reproduzindo o mesmo escândalo. Esse sofrimento é mais acentuado que o primeiro. Ou seja, o espírito então vai revivendo essa mesma circunstância constantemente, até que ele vá se transformando. Nós vimos também aqui nos depoimentos do livro Céu e Inferno, o espírito, o assassino de Caustaleu-Dari, que eu sempre comento sobre ele para vocês, que foi aquele espírito, né, que ele era ali um produtor de salsichas, ele e o irmão casado, aliás, ele casado e o irmão junto como parceiro de trabalho, e ele acreditava que a sua esposa e o irmão tinham um caso de infidelidade ali. Os dois estavam tendo uma relação. Ele então executou os dois. E aí então qual foi o seu drama? Ele vivia aquele pesadelo contínuo de ver então o assassinato que ele praticou.
Tanto assim que quando ele foi percebido na reunião mediúnica em que ele foi evocado, porque ele assombrava, entre aspas, ali uma residência, foi assim que surgiu, né, a presença dele, recorreram a Kardec, Kardec fez a evocação, e esse espírito se manifestou de uma forma extremamente agressiva, quebrando lápis, rasgando papel, até que depois de várias manifestações, ele foi então adquirindo o equilíbrio. E qual era a história dele? Ele foi percebido pela vidência dos médiuns ali na reunião que ele estava ensanguentado com a faca na mão. E ele viveu isso durante mais de 200 anos. Era aquele pesadelo que não acabava, era aquele pesadelo contínuo. Ele ver o assassinato, ele ver suas vítimas, bem parecido com esse que nós vimos aqui agora do Jacques Latot. Então, ou seja, como foi colocado para nós aqui, via da consciência. Então, primeiro que nós temos são os dois caminhando juntos, para que eles possam se ajustar. E a segunda forma é o algoz vendo mentalmente, em sua tela mental, naturalmente, aquele crime ser repetido constantemente. E a gente pode imaginar o grau de tortura e o desequilíbrio que esses espíritos vivenciam. Se para nós aquele pesadelo de segundos que acontece durante as nossas noites de sono são ali perturbadoras, dá para a gente imaginar o que é o espírito viver durante séculos aquela mesma experiência. Isso mostra para nós que, inclusive, nós vimos até no livro, né, Ação e Reação de André Luiz, aqueles espíritos que eram resgatados daquele ambiente tão perturbador, o estado que eles chegavam, não apenas de deformação perispiritual, mas também de desequilíbrio mental. Porque bastava sondar o pensamento deles, que era aquele filme de terror sendo reproduzido constantemente. Ele não conseguia parar de pensar naquilo. E esses espíritos então chegavam numa condição total de desequilíbrio, uma loucura praticamente. E aí então era feito aquele processo, né, de regeneração do espírito, de reconstrução, um trabalho muito difícil, um trabalho muito demorado, onde há os dois casos, né, tanto o trabalho psicoterapêutico, para que o espírito então retome o equilíbrio, como também magnético, para que ele possa se reconstituir perispiritualmente. É um trabalho extremamente dramático. E continua. A consciência é um tribunal que não cede a choro, nem a promessas vazias. Ela somente se aplaca pelo esgotamento dos efeitos, uma vez cessada a causa pela caridade, pelo amor, pela compreensão e pela paciência diante dos seus resgates. A consciência aliviada é força para a renovação espiritual. Não devemos nos esquecer da oração todos os dias para os que sofreram pela invigilância. O mundo atual está repleto desses dramas, o que nos dá coragem e estímulo para ajudar as vítimas comprometidas a aliviarem esses fardos pesados dos seus ombros, livrando-se do fogo do inferno íntimo que causa todas as ações maléficas capazes de fazer sofrer terrivelmente. No entanto, é nesse sofrimento que Deus nos lega lições imortais de amor e de perdão. Quando a vítima é um espírito elevado ou se eleva, o ofensor depara com a sua imagem na profundidade da consciência, não que a vítima o deseje, por já ter perdoado, mas por força da lei. Depois de limpa a consciência, o ofensor guarda as lições e passa a trabalhar em favor dos que padecem as mesmas agressões, igual às que ele mesmo fez em tempos passados. Os justos, as almas puras, trabalham sempre sem se contaminarem. Por que esse interesse em ajudar, de servir, de amar aos que sofrem e passam por esses caminhos de contrastes? É porque eles já passaram por isso, e outras entidades os ajudaram a caminhar com mais ânimo. Todos os espíritos, sem exceção, trilham pelos mesmos caminhos. Somente as faltas, as dores, problemas e desarmonias diversas os fazem despertar para a luz que existe na sua intimidade.
A doutrina dos Espíritos surgiu no mundo para nos moldar a misericórdia de Jesus, para nos mostrar a misericórdia de Jesus para conosco, apontando meios e mostrando condições de nos livrarmos de todo o mal pela prática do bem. Aos que sofrem os reveses das suas ações, parece que esses tormentos não têm solução e passam a lembrar do inferno eterno para os maus, conforme afirmam certas religiões. A eles o Evangelho responde. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Aqui um trecho do livro de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Quando as lições forem assimiladas, virá a bonança para a alma sofredora, e ela passará a sentir a presença de Deus, abençoando-a e revestindo de coragem santa na construção de sua tranquilidade. Nessa hora, a vítima desaparece da sua consciência, já que, em muitos casos, ela estava trabalhando para a sua recuperação no silêncio, de forma que vítima e ofensor se unem para o trabalho com Jesus em favor da humanidade. Eis aí o trabalho de Jesus nos corações das criaturas. É a fraternidade crescendo e o amor multiplicando amigos no coração da vida. Então, essa colocação de Miramês traz para nós uma radiografia dessa situação, né? Tanto aqueles casos em que vítimas e algozes se juntam nessa perseguição interminável, aparentemente, como também no caso do espírito guardar para si próprio os dramas de sua consciência, vivendo repetidamente aquilo que ele mesmo criou. E aí, então, como é colocado para nós, muitas vezes a própria vítima, por compaixão, por já se mostrar como o espírito mais elevado, trabalha em benefício daquele que foi o seu algoz, de uma forma silenciosa, porque ele sabe que a sua própria presença será para aquele espírito um grande constrangimento. Então ele trabalha distante, apenas através das suas preces, apenas através ali de um pensamento positivo, um pensamento construtivo, até que o espírito então se mantém em equilíbrio. Nesse momento, então, há a reaproximação entre eles. E aí nós vemos, né, nos livros de André Luiz que nós estudamos, vários desses casos. Quando então o espírito que cometeu um crime no passado se depara diante daquele que foi sua vítima, mas numa condição melhor que ele, quantas vezes ele cai de joelhos no chão chorando, implorando perdão, mesmo já tendo sido perdoado. Porque aí entra nesse caso, como eu coloquei para vocês, né, perdoar é fácil, o auto-perdão é difícil. Porque o espírito simplesmente não suporta o constrangimento de ter cometido um crime. E aí você dizer para ele, olha, quando você cometeu esse crime, você se encontrava na ignorância, você se encontrava em desequilíbrio, você não tinha uma compreensão real, então se perdoa, reconstrói e recomeça. E ele vai dizer, não, eu não mereço viver, porque eu não presto, porque eu sou um lixo. Ele começa a se depreciar cada vez mais, e quanto mais ele faz isso, mais intenso fica ali os dramas, fica ali o julgamento da sua consciência. Então é um processo realmente difícil. E quando a gente percebe, né, essa situação no plano espiritual, a gente tem uma ideia do que é o céu e o inferno dentro da consciência de cada um. E essa é a verdadeira realidade que nós encontramos. Seguindo aqui então, vamos lá. Chico até colocou, né, com o auto-perdão total, a lei e a pena, a expiação perde um sentido de existir. Né? E o auto-perdão ele depende muito, né? O que a gente vai ver exatamente agora, Chico Teco, na próxima questão, porque ele traz uma continuidade desse raciocínio. E coloca para nós assim, olha só, questão 978, seguindo aqui em frente. A recordação das faltas que a alma tenha cometido quando ainda imperfeita não perturba a sua felicidade mesmo depois que ela se depurou? A resposta, não, porque ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. Então vem aí essa questão. Deixa eu pegar aqui para vocês de novo, no livro O Céu e o Inferno, rapidamente aqui, deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal.
Só pegando aqui um trechinho também do Céu e Inferno. Está aqui. No Céu e Inferno, na primeira parte, deixa eu pegar aqui o título certinho, é o capítulo número 8, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Kardec lista aqui para nós vários tópicos a respeito dessas penas futuras, e uma delas diz o seguinte para nós. É aqui o item número 12. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo guardião que vela por eles, vê os movimentos de sua alma e se esforça em neles despertar bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar, em uma nova existência, o mal que fizeram. No entanto, o guia protetor, na maior parte das vezes, age de uma maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve melhorar-se por ato de sua própria vontade, e não em consequência de um constrangimento qualquer. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente empurrado para um ou para outro sentido. Se fez o mal, disso sofrerá as consequências por tanto tempo quanto permaneça no mau caminho. Desde que dê um passo na direção do bem, sente imediatamente os seus efeitos. O arrependimento é o primeiro passo em direção à melhoria do espírito, mas ele apenas não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Aqui vale um comentário. Quando nós falamos aqui em apagar os traços de uma falta e suas consequências, não significa uma amnésia do que ele fez. A diferença é que ele se lembra do que ele fez, mas ele vê aquilo como um aprendizado, um trecho de um longo percurso que ele percorreu, que já foi superado. Porque sim, ele ofendeu, sim, ele machucou, mas ele também já corrigiu, já recebeu o perdão e já se auto-perdoou. Aí sim ele consegue seguir em frente. Quando a gente fala assim, não, esquece isso que passa. Essa expressão popular que nós utilizamos, esquece isso que passa, significa se perdoa, compreenda e siga em frente. Não é esquece isso, faz de conta que não existiu. Ou as pessoas dizem assim, olha, eu te perdoo. Quando ele diz eu te perdoo, não significa assim, eu te perdoo e eu vou esquecer completamente o que você fez. Nós não temos esse drama, essa patologia de amnésia. As nossas lembranças ficam claras, até porque guardarmos os registros das experiências que nós vivemos faz parte do nosso aprendizado. Se nós nos esquecêssemos, nós cometeríamos os mesmos erros. Não tem aquela expressão, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Na verdade, se você pudesse voltar no tempo, você faria a mesma coisa. Porque se você voltasse no tempo, você não saberia das consequências das suas ações. E, portanto, você faria a mesma coisa porque você tinha vontade de fazer. Agora, no presente, lembrando daquilo que você já fez, das consequências e do registro na sua consciência, agora você pode ter certeza que você não vai fazer de novo. Então, cada registro, cada mancha, entre aspas, cada cicatriz que fica marcado na nossa consciência, na nossa memória, é parte de um aprendizado. O detalhe é que a gente vai olhar para aquela cicatriz dizendo assim, eu lembro dessa cicatriz quando eu fiz tais coisas, mas já passou. Aí sim o espírito pode se mostrar como regenerado e ele ter ali tranquilidade de se lembrar das experiências sem dor. Basta a gente lembrar o próprio Emmanuel no livro Há 2000 anos. Um espírito que rejeitou Jesus. E depois, com o passar do tempo, se tornou um dos grandes trabalhadores aqui no nosso país, trabalhando pela difusão do Evangelho, da doutrina espírita, que nada mais é do que a própria manifestação do Evangelho de Jesus. Continuando aqui para nós, diz assim. Então nós vimos aqui, que o arrependimento, a expiação e a reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta
e suas consequências. Apagar no sentido figurado, né? Porque esse apagar pode até ser aquela borracha que nós passamos no papel, mas a pressão ali do lápis ficou registrada. Nós apagamos o grafite, mas o papel está marcado. O arrependimento, diz aqui o texto para nós, suaviza as dores da expiação. Assim ele dá a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. O arrependimento pode acontecer em qualquer parte e em qualquer época. Se ele for tardio, o culpado sofrerá por mais tempo. A expiação, então primeiro vem um arrependimento, né? Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Não devia ter feito. Porque se eu pudesse voltar no tempo, porque eu me sinto muito mal. Ele está arrependido, ok. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. Seja desde a vida atual, seja após a morte na vida espiritual, seja em uma nova existência corporal, até que os traços da falta tenham desaparecido. Como lembra Joana de Ângeles, ela diz para nós que a melhor forma de nós aprendermos com o erro que nós praticamos é experimentar o resultado dos próprios erros. Ou seja, o mal que nós praticamos será muito melhor aprendido quando nós sofrermos o mal da mesma forma. Por isso, então, nas nossas reencarnações, nós invertemos o papel. Aquele que pratica violência aprenderá com a violência. Porque é muito fácil a gente pensar assim, não, eu cometi a violência, mas eu entendi que eu fiz errado. A melhor forma é assim, vai lá e troca de papel. Agora você vai sofrer exatamente o que você fez. Aí o espírito, depois que ele passa por aquilo, ele vai dizer, realmente doeu. Eu sei como é. Então, por isso a gente percebe que na lei de causa e efeito, nós não aprendemos na teoria. Nós não aprendemos com os erros apenas lendo livros. Nós aprendemos vivendo aquela experiência. Então, essa é a expiação. E agora vem a terceira parte, que é consertar a bagunça, né? Porque a gente lembra que o arrependimento e a expiação e a reparação, ela pode acontecer ao mesmo tempo. Você estar vivendo numa experiência onde a dor se encontra presente, onde a violência acaba te atingindo pelo fato de você ter praticado essa violência no passado. Mas, ao mesmo tempo, apesar da violência, você trabalha na reconstrução. Então isso vai acontecendo simultaneamente. Então, a expiação. Agora, a reparação. Ela consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não repara seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará em uma existência posterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele, e nas condições escolhidas por ele mesmo, de forma que possa provar-lhes a sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todos os erros produzem um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se realiza fazendo-se o que se devia ter feito e não se fez, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões em que não se teve êxito, praticando o bem em oposição ao que se fez de mal, isto é, sendo humilde quando se foi orgulhoso, suave quando se foi ríspido, carinhoso quando se foi caridoso, quando se foi egoísta, benévolo quando se foi malévolo, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, moderado quando se foi dissoluto, dar bons exemplos pelos maus que foram dados, etc. É assim que o espírito progride, tirando proveito do próprio passado. Essa passagem aqui ela é extremamente importante para nós, quando nós estudamos sobre esse processo de regeneração do espírito. Porque, como eu coloquei para vocês, uma vez nós falamos sobre as escolhas das expiações que cada espírito vivencia. Então eu trouxe para vocês o seguinte exemplo. O médico, obstetra, estudou,
teve ali um reconhecimento, e ele começou a praticar o aborto. Ele achou que isso era mais rentável, a sua consciência de certa forma se encontrava tranquila, porque ele não tinha esse entendimento de que o aborto era um crime, era um assassinato, né, era uma violência contra a vida. E aí então ele praticou vários abortos. Passou ali anos praticando o aborto. E aí então ele chega no mundo espiritual. E aí então a sua consciência começa a despertar e ele percebe que daqueles tantos e tantos abortos que ele praticou, qual seria a melhor forma dele se regenerar? A princípio a gente diria, ele teria que ser abortado tantas vezes quanto os abortos que ele praticou. Mas aí então a gente lembra que a lei de causa e efeito, nesse sentido de regeneração dos espíritos, ela não tem por objetivo punir aquele espírito. Ela tem por objetivo educar o espírito. E aí então é proposto para esse espírito, estou criando para vocês aqui uma situação fictícia, é proposto para aquele espírito o seguinte: olha, você sacrificou muitas vidas na condição de médico que você deveria proteger, já que você era o agente que proporcionava o nascimento para aqueles espíritos. A sua proposta vai ser o seguinte: você vai reencarnar na África, fazendo parte do Médicos Sem Fronteiras, atendendo aquelas crianças todas que morrem de fome, que morrem de doença. Então você vai ser um obstetra, pode ser um obstetra, você vai ser um pediatra, e você vai para a África dedicar a sua vida a essa missão. E aí então ele reencarna, cumpre essa missão durante anos e volta para o mundo espiritual com a consciência absolutamente tranquila. Percebem que o objetivo não significa um prejuízo direto, mas ele pode fazer diferente, como por exemplo, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões em que não teve êxito, praticando o bem em oposição ao que fez mal. Observem como isso funciona. Um outro caso que nós temos aqui, que eu já comentei com vocês também, só para a gente poder ilustrar esse trecho. Bom dia, professor. Pegando aqui rapidamente, só um instantinho que eu estou abrindo meus arquivos. Rapidamente aqui, que é uma mensagem que eu gosto bastante. Aqui. Está aqui, ó. No caso do aborto. Então, uma pessoa praticou o aborto, como uma mulher praticou o aborto, né? Então, influenciada pelo meio, influenciada pelas relações e tudo mais, pelo desespero. E aí então a orientação né? Que acontece quando se pratica o aborto? Na próxima encarnação você não vai ter filhos? Nessa encarnação você vai ser castigado? Os espíritos orientam o seguinte: ainda nessa mesma encarnação, estou lendo um trecho aqui bem interessante, ainda nessa mesma encarnação, mesmo antes de ter, sendo possível, recebido de volta os seus filhos, a mulher poderia costurar, entre aspas, o corpo espiritual tão somente pela aquisição do conhecimento quanto ao verdadeiro valor da gravidez, muitas vezes obtido à custa de pesados remorsos. É fácil de compreender. O objetivo das leis divinas é educativo, jamais punitivo. A partir do momento em que o espírito compreende sincera, profunda e verdadeiramente o valor da gestação, dispondo todas as suas fibras íntimas a nunca mais rejeitar uma gravidez, ele terá atingido o objetivo deste aprendizado específico, reequilibrando naturalmente o seu corpo espiritual. Já em relação aos espíritos envolvidos no ato, sejam os vitimados ou os responsáveis, o perdão e o auto-perdão depende de cada um, conforme o seu livre-arbítrio. Então nós vemos que lição preciosa é essa, quando nós falamos sobre esse processo de transformação. E aqui finalizando o céu e o inferno para a gente concluir esse raciocínio. Os espíritos imperfeitos são excluídos. Deixa eu ver aqui, qual foi o que você deu o exemplo que matou a mulher e o amante? Foi o do assassino de Castello-Dary,
ou lá na Revista Espírita o título é A História de um Danado. Então tem os dois artigos. No caso da Revista Espírita, como a gente comentou, ela é sempre mais completa, né? Então vale a pena. Se você tiver um artigo na Revista Espírita e esse mesmo artigo publicado no Céu e Inferno, fica com o da revista, porque o do Céu e Inferno ele é um pouco mais resumido, né? Então, mais uma vez aqui para nós, né? Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, dos quais eles perturbariam a harmonia. Ficam nos mundos inferiores, onde espiam suas faltas pelas tribulações da vida, e se purificam de suas imperfeições até que mereçam encarnar nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Aqui nós temos então Kardec ele coloca aqui uma observação de rodapé, que ele diz assim, né? Quando ele fala a respeito daqueles temas, daqueles itens que eu li para vocês agora, falando sobre trocar o bem pelo mal, se conscientizando, trabalhando pela reconstrução, sendo humilde se for orgulhoso, suave se for ríspido, etc. Ele diz assim, nota de rodapé do livro Céu e Inferno. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar como verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que nenhuma religião ainda proclamou. Isso porque, Kardec comenta que é uma doutrina que nenhuma religião proclamou, porque as religiões tradicionais têm ali o inferno para resolver esse problema. Só que o inferno, nesse caso, é a condenação eterna, e não o processo de reabilitação do espírito. Ele diz, no entanto, algumas pessoas a repelem, porque achariam mais cômodo poder apagar os seus erros com um simples arrependimento, que não custa mais do que palavras e com a ajuda de algumas fórmulas. Tendo o direito de se acreditarem quites, elas verão mais tarde se isso lhes basta. Poder-se-ia perguntar-lhes se esse princípio não foi consagrado pela lei humana e se a justiça de Deus pode ser inferior à justiça dos homens. Essas pessoas se dariam por satisfeitas se o indivíduo que as arruinou por abuso de confiança se limitasse a dizer que lamenta infinitamente o acontecido. Por que recuariam elas diante de uma obrigação cujo cumprimento todo homem honesto considera um dever? Quando essa perspectiva da reparação se impuser na crença das massas, ela será um freio bem mais poderoso do que o do inferno e das penas eternas, porque atinge a atualidade da vida e porque o homem compreenderá a razão de ser das circunstâncias penosas em que se encontra. Então, a regeneração começa aqui então, né? AER. Lembremos sempre aqui dessa siglazinha bonitinha. Está aqui, ó. Arrependimento, expiação e reparação. Esse é o processo de regeneração de todo o espírito. Vai durar mais tempo ou menos tempo, de acordo com cada consciência, cada vontade que o espírito tem. Pode ser nessa existência, pode ser na existência seguinte, pode ser no plano espiritual. Cada espírito vai ter ali a sua própria jornada de regeneração, né? Vai durar bastante de acordo com cada um. Então esse é o grande aprendizado que nós temos dessas duas questões. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, nós paramos aqui na questão 978, que foi colocado, né, porque ainda tem aqui na 979, se as provas e a expiação que dependem da sua regeneração se perturba a felicidade do espírito. Nós veremos aqui então no nosso próximo encontro. E até nessa 978 que nós vimos aqui, tem um comentário de Miramês que eu não queria perder. Lembrança das faltas. Nós vamos então ler no nosso próximo encontro para poder aproveitar, né, esse nosso aprendizado, porque Miramês não. Quando a gente dispensa Miramês, significa que nós dispensamos uma página importante de reflexão. Então, no próximo encontro, a gente volta a fazer a leitura desse nosso trecho e depois faz a leitura para ilustrar aqui o nosso aprendizado, né?
É isso aí. Né? Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso, né, para nós. Para mim, certamente foi aqui muitas reflexões, muito aprendizado para a gente entender, porque nós somos muitas vezes tão severos sobre nós, né, sobre as nossas consciências, que nós nos esquecemos do amor de Deus. Porque Deus, na verdade, como nós vimos nessa mensagem última que eu li para vocês aqui, o objetivo da lei de Deus, ela é educativa, não é punitiva. Então, muitas vezes, nós que nos punimos, né? Porque tem aquela história, o espírito, quando ele vai se programar para uma nova reencarnação, e ele participa do seu planejamento reencarnatório, dependendo do peso que os dramas que ele vivenciou pesam na sua consciência, ele vai querer vir aqui como um estrupiado. Ele vai dizer assim, olha, eu não presto, então eu quero reencarnar como cego, mudo, surdo, mutilado, pobre e miserável. E aí os mentores espirituais vão dizer assim, calma, porque Deus quer que você aprenda, não que você seja castigado. E aí então, nesse caso, a gente vê que o espírito começa a perceber, e é assim que nós estamos percebendo agora, que todo erro é um desvio de conduta que precisa ser consertado. Mas a forma de nos consertarmos é sempre com amor. O amor resolve tudo, o amor cura tudo. O amor por nós, o amor por aqueles que foram nossas vítimas. E assim todos nós certamente cresceremos com muito mais rapidez. E nós aprendemos desde agora. O amor